Nação rubro-negra, Pedro está de volta aos gramados. Léo Pereira não tem lesão constatada e vai para o jogo contra o Deportivo Táchira. Pedrinho quer levar a partida do jogo do Brasileirão do Vasco versus Flamengo para São Januário. Arrascaeta, Gerson e Danilo vão voltar? Vão sair do departamento médico? Isso e muito mais você vai conferir aqui nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Antes de tudo, eu já te peço, taca o dedo no like e se inscreve no canal para você não perder nada do mais querido, do Mengão queridão, Flamengo, o melhor time do mundo. Eu sou o FB do Flamengo e trago essas informações para vocês e vamos lá agora conferir. Crédito dos vídeos na descrição, ESPN Brasil, tamo junto. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário Vasco e Flamengo. Dentro do segundo Plata tempo, nasceu naquela final contra o Atlético Mineiro lá na Copa do Brasil. Que até ali se recupera ali. Não tinha chego ainda, ele estava lá no aeroporto esperando alguém buscar ele lá. Aí ele faz aquele golaço contra o Atlético Mineiro. Nasceu ali, é verdade. ele se apresentou ali. Foi. Mas em relação a essa coisa do... O Felipe Luiz falou do Pedro, né? Perguntaram de prazo, ele deu a entender que abriu. Nesse mês aí começa... Voltou hoje a treinar com o grupo. O Juninho perdeu gols ali, mas... aquela bola na trave, me pareceu que ele fez o certo, né, Zé? Assim, ele tira do goleiro, o cabeceiro também que ele obriga o Rocher a fazer uma defesa. Defesa duas, né? Porque ele defende e depois quebra a mão, inclusive, né? O Rocher é uma das grandes contratações do Inter dessa galera que veio aí. ele é bom goleiro. Sim. E o Flamengo, a pergunta que eu faço é, o primeiro jogo, o Flamengo mostrou ser esse candidato forte ao título e o Inter é candidato ao título? Vimos um encontro de candidatos ao título? Eu acho. Pelo que eles terminaram apresentando no final do ano, pelo que eles começaram apresentando nos campeonatos estaduais e pelo elenco que os dois times têm. Não só os 11, mas o elenco que os dois times têm. O Inter talvez um pouquinho menos O Valência só foi que o Flamengo, mas mesmo elenco, né? de elenco, mas mesmo, e digo mais até lá na parte de trás. Mas esse menino Bernabé que a gente citou, Alan Patrick, o time é muito bom. O time é muito bom. Borré, Valência, Fernandinho. Você tem, do meio pra frente, tem muita gente. O Fernando no meio campo dá uma sustentação. Fernandinho. O Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou a jogar como no tempo do Corinthians, como no tempo do Palmeiras. E segundo volante. Sim. Porque o Fernando dá ele essa sustentação. E aí ele pode jogar. E ele sabe bater bem de fora da área, é um jogador que tem até alguma criatividade. Eu gostei muito do Internacional. Eu espero não quebrar a cara com o Internacional de novo, porque todo ano eu aposto no Internacional para ficar entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro. Eu, invariavelmente, eu quebro a cara, mas eu espero que não. Se tiver o Alan Patrick, assim como o Flamengo sofreu sem o Arrascaeta. Quem que tem para botar no lugar do Alan Patrick? A altura dele. Não. Então essa é um... Aí vai ter que jogar com 3 volantes. Oscar Romero. Muda, mas o Oscar Romero é o que estava no Botafogo. O irmão do Romero do Corinthians. Não jogou. Ele era o terceiro reserva, quase nunca nem entrou praticamente, né? Então, mas... novos ares, né? Pode ser que a coisa mude para ele também. Zé, e o Flamengo? Você gostou do que viu? Não, eu gostei. Eu gosto bastante da forma de pensar futebol do Felipe, né? É um time intenso, que perde a bola, pressiona, tenta roubar, com a bola acelera o jogo. Faltou para mim o melhor jogador do Flamengo e para mim um dos melhores do futebol brasileiro, que é o Gerson. O Gerson muda o jogo do Flamengo. O Gerson é o cara que é o cérebro desse time, então mais qualidade ainda você acrescenta ali nesse força meio e qualidade, campo. né? Mas eu concordo com você, nós vimos aí um jogo para as duas equipes que são consideradas uma das favoritas, vamos dizer assim, dentro do grupo, né, de 1 a 5, vamos dizer assim, primeiro ao quinto. Acho que essas duas equipes estão batendo ali, primeiro e segundo e primeiro, não dá. Você pode alternar essas duas equipes, porque uma tem muita qualidade e agora o Felipe está colocando intensidade nesses caras. E a outra tem qualidade, mas tem muita força física também. Então isso a gente sabe que dá resultado. Agora, de novo, prioridade, como vai acontecer os resultados em outros jogos, outras competições. Né? Tem muitos jogos pela frente. Nós vamos parar no Mundial. Beleza, vai treinar e tal. E depois, quando volta, como
O calendário como vai ser? Flamengo, no caso, que não para, né? No Mundial, Isso inclusive. que eu estou dizendo. Mas acho que são duas fortíssimas candidatas ao título. É que fica naquela esperança do Pedro voltar, do Cebolinha tá bom. Os Vinhas, tá todo mundo. Matias Vinha já tá se voltou? recuperando ainda. Não, ainda não está na fase de né? recuperação. É que o Flamengo tem 3 laterais que jogam em seleções, né? 2 na seleção brasileira e 1 na seleção do Uruguai. O que eu queria... Desculpa, pastor. Eu só queria assim, eu acho o Pedro sensacional. Mas você vê um Flamengo que todos correm. Todos. Até mesmo o próprio Arrascaeta. Tem um centroavante fixo, você está falando isso. Mas assim, eu não sei... Não vê o Pedro nesse ritmo? Como vai ser o Pedro nesse ritmo. Eu não sei se o Pedro vai fazer isso. Eu acho que ele vai querer o Pedro ali dentro da área, vai montar uma forma diferente. Juventude ele tem ainda, né, Zé? Poder, Juventude, idade, ele ainda tem para poder ter esse Pedro da melhor forma possível ali. Porque se você começa a tirar o Pedro da área, você desgasta o Pedro. E o Pedro nota 1 milhão ali dentro da área. Sim. Um toque ele faz o gol. Ele tem o perfume que a bola gosta. Entendeu? Que é o da Brilhantina? Ele tem, não, eu sou todos os perfumes. Ele tem o perfume que a bola gosta. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero, esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Tem todas as informações pra gente. O Pedro tá voltando. Valeu, pessoal. O Flamengo empatou em 1-1 com o Internacional neste fim de semana, estreia no Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, com transmissão da ESPN, tem Deportivo Táchira e Flamengo, estreia do time rubro-negro na Libertadores, que é uma logística um tanto quanto complicada. O Flamengo penou bastante para conseguir um voo direto para San Cristóbal, na Venezuela. Inicialmente teria que fazer um trajeto alternativo, de repente ir para a República Dominicana, depois tentar ir de ônibus. Não estava conseguindo nenhuma companhia aérea que sai meio-dia do Brasil e a previsão de chegada às 19 horas em São Cristóbal. Não vai fazer nenhum treinamento na Venezuela, não tem campo de treinamento, não conseguiu o CT, então vai direto para o jogo. A atividade vai ser feita no Brasil e aí segue para a Venezuela. Em seguida, logo depois de enfrentar o Deportivo Táchira, o Flamengo segue para a Bahia, onde no fim de semana aí enfrenta o Vitória no domingo, 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Logística aí, o Flamengo vai ficar um tempinho fora do Rio de Janeiro. Boa notícia é que o Léo Pereira, que sofreu aquela pancada no joelho, assustou contra o Internacional, se reapresentou, não tinha mais dores, e aí foi examinado, não sofreu nenhuma lesão, fez um trabalho regenerativo. O Gerson, por sua vez, pode ser que tenha condições de retornar para o Deportivo Táchira, ficou fora da estreia do Brasileiro, aquelas dores que tiraram do jogo, inclusive contra a Argentina, pela seleção brasileira, já está fazendo ali alguns trabalhos, pode ser que volte. O Danilo e o Arrascaeta, com lesões musculares, ainda devem levar mais um tempinho, o Flamengo trabalhando para recuperar esses jogadores. Boa, daqui a pouco mostramos o Pedro voltando aos treinamentos. Mari, é aquela história também das dificuldades que a Libertadores impõe, até mais do que os próprios times. O Deportivo Táchira, por exemplo, é mais difícil pela logística do que pela equipe, né? Fato. É claro que a gente está falando do Flamengo, que tem condições maiores do que qualquer outro clube para poder entregar para os seus jogadores um conforto, se é possível, né? Diante desse trajeto tão complicado. Descanso difícil, você perde dias ali que poderiam ajudar num treinamento, numa tentativa, né, de você passar alguma coisa aos jogadores, mas o Flamengo, além de tudo, é mais time. Assim, acho que mesmo que na cabeça do Felipe Luiz ou, né, entendimento com direção ao Campeonato Brasileiro seja prioridade, enfim, acho que conquistar um Campeonato Brasileiro para o Felipe Luiz, esse curto tempo, 1 ano de carreira profissional como treinador, não tem nem o que falar. Mas dá para dividir com Libertadores. Os outros jogadores, o Flamengo tem pelo menos 2 ali em cada posição que mantém um nível altíssimo, que quase que diante de todos os adversários que participam dessa Libertadores. A volta do Pedro é muito aguardada, muito aguardada. A gente viu, inclusive agora contra o Internacional, o Juninho perdendo oportunidades que talvez o Pedro, né, não perderia. Então, passa por isso também.
esse momento do Flamengo de produzir tanto e na hora ali da definição da jogada pecar. Mas tem condições absurdas de já dar esse pontapé inicial de Libertadores com 3 pontos. Pois é, André, tem isso, né? A logística é difícil, o Flamengo consegue facilitar, é até uma logística complicada, que seria para qualquer outra equipe. Então, o mais difícil é realmente chegar lá do que o Deportivo Táchira. Nem treinamento vão conseguir fazer na Venezuela. Isso não deveria ser assim, né? Se não me engano, o Atlético Mineiro fez uma viagem de mais de 20 horas para chegar na Venezuela no ano passado também, né? Essas coisas têm acontecido e, assim, eu acho que a Conmebol, como organizadora da competição, precisa estar atenta a esse tipo de situação, porque você precisa garantir que todas as equipes vão fazer o trajeto que é o mais simples, né, do ponto de vista de escala, tempo de voo e tal, e pelo menos vão conseguir fazer pelo menos um trabalho antes de jogar. Não dá para você transformar a competição numa corrida maluca em que cada um tem que se virar aí para fazer o que dá e às vezes fazer a opção menos pior, que foi o caso do Atlético, com uma viagem longuíssima, e provavelmente é o caso do Flamengo, agora, para estrear na Libertadores. Tecnicamente falando, não há comparação, mas essas coisas ajudam a equilibrar o encontro. Né? São dificuldades que uma equipe, seja qual for, não deveria passar. Pois é, os jogadores lá do Deportivo Táchira esperando, né? E aí treinando para esperar o Flamengo. Claro que eles sabem também da dificuldade que é enfrentar o Flamengo. Bom, falamos desse jogo contra o Deportivo Táchira, dessa estreia do Flamengo, e falamos agora de uma ótima notícia, que é a volta do Pedro aos poucos. Depois de 7 meses dessa grave lesão no joelho esquerdo, ele foi liberado pelo departamento médico, voltou a treinar com o grupo lá no Ninho do Urubu. O Pedro ainda está cumprindo um cronograma individualizado, mas já não consta mais na lista de jogadores no departamento médico. A expectativa é que ele volte a jogar pelo Flamengo já em abril. E abril, André, começa amanhã. Demorou, mas chegou. O Flamengo pode fazer uma contratação no meio da temporada, né? O sentimento é esse. E não é de um jogador que chega para compor o grupo, né? Como a gente fala muitas vezes. É um titular absoluto, um jogador diferente, um jogador de seleção. A saída do Pedro custou muito ao Flamengo, evidentemente. Primeiro a ele, claro, né? Mas ao Flamengo também. E esse retorno que é tão esperado, com todos os problemas, né, que essas longas ausências normalmente geram. É difícil voltar, existem pequenos probleminhas que acontecem no caminho. Tomara que o caso do Pedro seja diferente, ele não tenha que lidar com essas coisas todas. Mas, de qualquer maneira, já poder fazer o mesmo tipo de treinamento que os companheiros, estar no grupo, já visualizando o jogo em que ele vai voltar, é uma coisa muito boa. E o Flamengo tem mais um problema a apresentar para os adversários, que é esse time do Felipe Luiz com o Pedro em campo. Pensei que era um problema para o Felipe Luiz também, né? Porque assim, estava bom sem ele e com ele, então está muito melhor. Eu ia falar exatamente nesse aspecto, assim, porque por vezes outros jogadores que passam por esse tipo de lesão, que deixam fora, né, durante boa parte do ano, não só de uma temporada, mas do ano, precisam às vezes retomar ali uma disputa, né? Você viu alguém ocupando esse espaço, porque a vida continua para o clube. No caso do Pedro, ele não vai precisar. Assim, é claro que o Felipe Luiz ele encontrou alternativas, não alternativas que façam o que o Pedro faz, mas alternativas de um time desempenhar sem a figura do Pedro. Então ele chega, ele retorna dentro de um grupo, inclusive melhorado pelo treinador, né, pelo Felipe Luiz. E é uma baita notícia para o Flamengo, para o restante da temporada. Mas é importante o que o André falou, a gente torce muito para que essas mini lesões, né, musculares, que tire o jogador algumas semanas desse retorno, o Pedro não precise passar por isso. O Felipe Luiz sente falta de um jogador como o Pedro, André? Ou todo mundo sentiria, porque todo mundo precisa de um jogador? Todo treinador que não pode utilizar um jogador no seu grupo com a qualidade do Pedro sente falta, né? Claro. É até estranho, né? Porque o Flamengo tem tanta gente boa em todos os setores, mas o ataque, ao longo dessa última era, assim, dos últimos vários anos, tem sido um setor em que o Flamengo tem muita gente, né? O Pedro é um desses jogadores, ele conseguiu o espaço dele de uma forma muito clara, né? Ele está estabelecido, e quando esse jogador é perdido por uma lesão grave que, né, exige uma ausência muito longa, é um golpe para o time, né? Não é uma coisa casual. Assim, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai se virar aqui. E o Flamengo, antes do Felipe Luiz, um período com
com outra comissão técnica, mesmo sem o Pedro, sofreu muito. E agora, assim, a possibilidade da volta dele já sendo trabalhada é uma outra coisa, né? Então, assim, a diferença que ele vai fazer quando voltar é uma boa medida da falta que o Felipe Luiz sentia dele. Ô Mari, e estamos colocando o Flamengo como favorito em tudo. Vai jogar Campeonato Brasileiro, favorito. Libertadores, favorito. Copa do Brasil, favorito. E o quanto a chegada do Pedro, a volta do Pedro, faz o Flamengo ser ainda mais favorito? Eu acho que talvez reforce o favoritismo, né? Assim, o Flamengo já é favorito. Eu não sei se ele se torna muito mais favorito, mas reforça o poder que tem de grupo, de trabalho, de individualidade. O Pedro decide partidas, assim como outros jogadores do Flamengo também decidem partidas. Mas a figura dele já foi muito importante. Poderia ter dado até uma sobrevida para o antigo técnico do Flamengo, porque ele sai, a lesão vem, né, no momento ali de trabalho do Tite, que torna ainda mais público um problema com o Gabigol, que entre aspas seria o substituto do Pedro. Então, até nisso, né, o Pedro poderia ter interferido, mas com o Felipe Luiz a tendência é um time melhorado para potencializar o Pedro ainda mais. E aí chegou, tá pronto, ele é titular? De cara, assim, André? Eu acho que sim. A qualidade dele sugere isso. Quando eu penso no Flamengo favorito e a distância do Flamengo tecnicamente em potencial aos outros, eu já coloco o Pedro. Sim. Porque o Pedro vai jogar. Ele pode não jogar essa semana, na semana que vem, mas abril tá aí. Que não seja em abril. Ele vai jogar. Ele vai jogar no sentido de poder fazer o estrago que normalmente ele faz quando ele está em campo. O Flamengo vai poder contar com ele durante a parte mais importante do ano. Então eu já calculo a presença do Pedro e acho que ele é o jogador para fazer a função dele no time do Felipe Luiz nas partidas mais importantes, quando o Flamengo precisar da sua principal força, os jogos decisivos que o Flamengo pretende disputar nesse ano. O retorno dele é dentro de um contexto muito favorável, né? Porque se a gente já viu outros clubes perderem esse tipo de jogador, essa peça importante, e não conseguir ter uma sequência depois disso, né? Se a gente pega o Palmeiras, que também é tão favorito a outros títulos, não tão quanto o Flamengo hoje, mas favorito, hoje o Paulinho é visto talvez como um jogador que possa resolver alguma situação ali dentro de um trabalho que não acontece. O Pedro, ele não é esse jogador hoje no Flamengo, ele não é a salvação do Flamengo. Ele é um super a mais dentro de um grupo que já entrega bastante. Também fez um bom jogo no final de semana, foi o Flamengo. Não venceu, é verdade, mas jogou bem contra um adversário duríssimo que se mostrou o Internacional. No tempo, então, os 30 minutos iniciais foram um domínio dos maiores muito bons, dessa primeira rodada de qualquer time. E olha, a notícia é que o Flamengo está se aproximando do Jorginho. O Jorginho veio ao Brasil, passar um tempo por aqui, trouxe a mulher para conhecer o Rio, passar uns dias na cidade, e aparentemente a notícia dos nossos setoristas é de que eles saíram satisfeitos assim com a cidade e tudo mais. O calor deve ter pego eles de surpresa, né? Porque tá brabo o negócio aqui. Mas o fato é que houve conversas entre dirigentes do Flamengo e o Jorginho, né? Os agentes do Jorginho. Havia uma diferença grande entre os valores pedidos, né, pelo jogador e o que o Flamengo estava disposto a pagar. E aparentemente esse valor se aproximou. Então o acordo aparentemente está um pouco mais próximo. E tudo indica, pelo que se sente, é claro que ainda vão abrir outros mercados, é de que o Jorginho gostou do que ouviu do Flamengo. Então a coisa está caminhando. De jogar todas as partidas, mas participa dos jogos do Arsenal. E é um jogador que tem uma característica. O Felipe, eu acho que ele pode até, por exemplo, jogar junto ao Pulgar. Não necessariamente como uma alternativa ao Pulgar. O Felipe usa muito quando o Flamengo constrói dois volantes que ficam por trás da jogada em boa parte do tempo. E o Jorginho tem como uma das grandes características uma capacidade de passe muito boa, uma construção. Controle, né, Manso? Isso. Controle de jogo. E acho que nisso ele vai ser muito útil nessa questão da construção de jogo. Claro, ocupar espaço, defender, tudo isso, mas
mesmo nessa etapa da carreira, ainda acho que é um jogador que eu espero um impacto grande aqui. Agora, você acha que ele é uma alternativa ao Pulgar? Porque eu entendo que ele tem muito menos, ele tem muito menos poder de marcação do que o Pulgar, né? A qualidade para jogar é maior, mas eu acho que ele pode ser o segundo. Menos força física, né? Nessa altura também, né? Acho que é um volante que sai mais pro jogo, né? Um volante de criação que cria bastante. Um 8, né? Hoje em dia. A alternativa ali é o De La Cruz, né? Isso. Que não vem jogando com tanta frequência, até por conta das lesões que teve ano passado, deve ser alternativa. Até porque o calendário do Flamengo vai ser bem extenso esse ano. A tendência pela qualidade do elenco de chegar praticamente em todos os campeonatos, ser campeão, isso aí a gente não sabe, mas vai precisar de elenco. Mas é um baita reforço. E a ideia é estar com um elenco prontinho, mais formado, robusto, com os reforços, pronto para disputar o Campeonato Mundial de Clubes, né? Inclusive, a ideia é que o Jorginho esteja com o grupo do Flamengo, caso se confirme essa contratação no calendário, nos jogos lá nos Estados Unidos. E a semana de boas notícias, né? O dia de ótimas notícias do Flamengo, vem também porque o Pedro foi liberado pelo departamento médico, né? Tá mais próximo aí do retorno, voltou a treinar com o grupo. Então, o Felipe até confirmou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Inter, de que espera o Pedro para jogar já nesse mês de abril. Então, acho que ele vai fazer aí, imagino eu, mais uns 15 dias, preparação física, treinos com bola e tudo mais. Mas é bom que tá voltando, né, Mansur? Uma ótima notícia aí pro time. Ainda mais de um time que tem uma dificuldade de fazer gol. Um time que às vezes domina, cria, mas tem dificuldade tanto de gerar a chance clara de gol quanto da finalização. Acho que tem muito a ver, a gente já discutiu isso extensamente aqui com as características dos jogadores. E o Pedro, nesse aspecto, obviamente. Agora, vai gerar também uma adaptação na forma de jogar em alguns aspectos, né? Talvez você não tenha, especialmente quando joga em Pedro e Arrascaeta, a mesma pressão. Mesmo essa característica que o Felipe quer muito de jogadores atacando profundidade o tempo inteiro. O Pedro é um outro tipo. Agora, como é um jogador muito acima da média, o Felipe já falou em entrevista, vou também adaptar a forma de jogar ao Pedro, porque o Pedro é um grande jogador. Aí é parte do trabalho do treinador também. Dessa função você conhece um pouco, né, Grafa? Vai ser fácil a readaptação do Pedro ao time e do Pedro ao futebol, né, Grafa? Porque lesões desse tipo, né, de longo tempo de recuperação, de ligamento cruzado, exigem uma readaptação ao próprio corpo do jogador, né? Que fica diferente, não dá para negar que fica diferente, né? Ele vai ter que ter uma paciência com ele mesmo, né? Porque ele não vai conseguir voltar no mesmo nível já a curto prazo. Esse tipo de lesão, você voltar a atuar da maneira que você atuava quando se lesiona, de um ano para lá, depois, esse tipo de atuação. Eu acho que no aspecto tático, não. São os companheiros que ele já jogava antes, que ele conhece. Lógico, o Flamengo hoje joga de uma maneira diferente, até porque não tem essa referência. O Juninho, quando entra, ou o Bruno, quando entra, eles tentam se adaptar ao sistema de jogo. E com o Pedro, o Felipe tem consciência que ele vai precisar ter um jogo mais adaptado para ele. Eu acho que não vai ser problema não, pela característica dos jogadores que tem, dos companheiros que tem. E a bola passando toda hora ali, o Pedro vai fazer gol, viu? É a expectativa do torcedor do Flamengo. Só um detalhe, só rapidinho do Jorginho. Claro. Tem uma janela especial para o Mundial, né? Que começa dia 2 de junho. Então eu imagino que essa conversa atual seja para o Flamengo já tê-lo inscrito para esse período. É isso aí, nação rubro-negra. Essas foram as informações do mais querido Pedrinho querendo levar o jogo para São Januário do Brasileirão. O que vocês acharam? Pedro está de volta, excelente notícia. O Flamengo está precisando dessa pontaria ali apurada no ataque. Claro que ele não deve voltar assim do nada, vai voltar progressivamente, mas ele já está de volta e isso é um excelente sinal para o ataque rubro-negro, para essa sequência de trabalho. Arrascaeta e Danilo devem voltar um pouco mais para frente e isso vai ser reavaliado. Tomara que volte e Léo Pereira está 100% disponível para enfrentar o Deportivo Táchira. Eu já quero saber a sua opinião, o que você achou do vídeo, o que achou das informações do Mengão. Eu já te peço mais uma vez, taca o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá aquela moral. Você dando aquela moral é muito importante para o nosso trabalho. Forte abraço e até o próximo vídeo com bastante informações do time mais querido e mais amado desse Brasil. Tamo junto!